Vocês já viram o tamanho da minha responsabilidade hoje, né? Eu creio que é a primeira vez que a SBE fala sobre Helena Antipoffe, sobre a sua história. E não é, Marco? E é um privilégio para nós, aqui em Minas, termos recebido essa mulher. Helena Antipoffe dá nome ao nosso espaço de convivência social, que é onde funcionam as terapias e outros trabalhos sociais que fazemos aqui. Mas Helena Antipoffe era uma russa. Ela nasceu em Grodno em 25 de março de 1892. E ela desencarnou em 1974. Portanto, não é difícil que alguns de vocês ou a tenham conhecido, ou conheçam alguém que a tenha conhecido, mas certamente, em algum momento, nós, especialmente aqui em Belo Horizonte, ouviremos falar da grandiosa obra dela, aqui em Birité especialmente. Ela era filha de um capitão do exército russo, e a mãe era também filha de oficial do exército, uma pedagoga, uma mulher muito culta, da aristocracia russa, muito bem educada, falava francês, falava alemão e se vangloriava de estudar muito com as filhas, de manter essa educação paralela em casa. Em 1901, o casal e as duas filhas, nessa época a terceira ainda não havia nascido, eles foram morar em São Petersburgo, que nessa época era a capital da Rússia, e foi nesse local onde Helena passou o início da adolescência, que uma parte da infância e o início da adolescência, que ela concluiu o curso normal. A educação para a família de Helena era um valor. Como eles eram de uma família aristocrática, eles tinham governantas, e uma dessas governantas era uma francesa, que foi quem ensinou a ela o francês, que lhe valeria muito depois. Eles cultivavam o hábito da leitura, das obras clássicas, da literatura russa, mas também da literatura internacional. O interesse pela música levou a aprender piano, e esse valor da educação e a cultura geral estava impresso em tudo que faziam. Nesse contexto, na sociedade russa do início do século XX, havia um valor dado à terra. Eu não sei se ainda é um valor russo, mas o povo russo, em essência, é um povo camponês. E uma valorização crescente da atividade científica, especialmente quando Pavlov, um médico, recebe esse prêmio Nobel. Um prêmio Nobel num país é sempre alvo de muitos comentários, de muitas discussões. E em 1907 é fundado o Instituto de Psiconeurologia de São Petersburgo. Mas a par disso, já havia uma inquietação social que antecedeu a Revolução Comunista. Mas em 1908, a mãe de Helena, muito insatisfeita com todo esse movimento que acontecia na Rússia, ela resolve se mudar para Paris com as filhas. O marido fica. E lá, com Helena já sabia, né, o francês, e com Paris era a capital cultural do mundo, e Helena se dispõe de tudo aquilo que ela viu em termos de cultura. Então ela se banha naquilo e ela vai fazer um bacharelado em ciências na Sorbonne, um caminho natural para fazer medicina, mas quando ela começa a assistir aulas de anatomia e de fisiologia, ela pensou, não é bem isso, né? O Collège de France tinha aulas abertas, era possível, mesmo que você não fosse aluno, assistir aulas gratuitamente. E é isso que ela faz. E é nas aulas de Pierre Janet e Henri Bergson
que ela se apaixona pela psicologia. E vai estagiar no Laboratório de Psicologia da Universidade de Paris e participar dos ensaios de Alfred Binet e Theodore Simon, que são os que fizeram os testes de nível mental das crianças, que nós conhecemos no Brasil como os testes de QI. Nessa época, final do século XIX, início do século XX, a psicologia começava a ser chamada a ajudar na educação, a reestruturar a educação. E havia todo um movimento social ocidental pelo direito à educação. Então os pais queriam mandar as crianças para as escolas, e foi isso que fizeram. Só que entupiram as salas de aula. Aquilo não era comum. Então eram salas imensas, cheias de criança, e naturalmente, nesse contexto, as diferenças apareceram. E ficou a pergunta: por que essas crianças aprendem diferente? Apareceu a necessidade de se criar uma escola sob medida para o aluno. E para se fazer isso, aparecem as pesquisas sobre o estágio de desenvolvimento da criança, sobre os seus interesses, a inteligência, as capacidades e as potencialidades dessas crianças. Elas são submetidas a esses testes que vão criar, mais tarde, as classes homogêneas. E também se perguntava, havia uma outra curiosidade, o que faz com que algumas aprendam diferente das outras? Será que isso é uma capacidade inata? Será que isso é hereditário? Ou será que isso tem a ver com o processo de aprendizagem? Essa era a indagação, mas a grande novidade é que agora a psicologia trazia os dados empíricos para tratar isso de uma forma científica. E nesse laboratório de psicologia, ela conhece Eduard Claparède, que era um médico e psicólogo suíço, e ela é convidada a ir para a Suíça, e lá ela participa da primeira turma do Instituto de Ciências da Educação Jean-Jacques Rousseau e se forma como psicólogo e se especializa em psicologia da educação. Eduard Claparède foi depois, na sequência, o seu grande mestre, o seu grande amigo, um grande parceiro em seus trabalhos e em sua vida. Esse Instituto de Educação, ele mantinha uma escola que era chamada Maison des Petites, que era uma escola experimental, onde esses métodos educativos criados e intuídos no laboratório, eles eram levados para serem testados, elaborados e revistos na Maison des Petites. Eram grupos pequenos de alunos, então era possível uma observação bem acurada da pedagogia. A isso se deu o nome de escola ativa, porque o movimento era em função dos interesses da criança, em função dos interesses do educando. Essa educação era uma educação funcional. Ela tinha necessariamente que cumprir esse objetivo. A novidade, de novo, era a necessidade de construção, pela primeira vez, de uma pedagogia que fosse científica. As escolas de aplicação, as escolas ativas, tinham isso como meta, como lema: atividade livre em um ambiente ordenado constrói a disciplina interior. Mas esse era um tempo da Primeira Guerra, que começou em 1914, foi até 1918, e em 1916, Helena não tem mais notícias do pai.
E aquilo a incomoda tanto, o pai, lembrando, era um oficial do exército, e aquilo a incomoda tanto que ela faz um movimento inusitado. Ela vai em direção à guerra, ela vai atrás desse pai, porque ela já não conseguia mais fazer o seu trabalho, ela já não conseguia mais levar a sua vida sem essas notícias do pai, de quem ela sentia muita falta. E o que ela encontra na Rússia é a guerra, a revolução, a fome, o terror, todas as atrocidades da guerra. Não somente da guerra, mas também no ano seguinte da eclosão da Revolução de Outubro. Tudo isso junto, e era o caos, estava composto. Helena trava uma expedição, uma jornada enorme em função de achar esse pai. Por isso ela passou fome, as maiores dificuldades. Ela chegou a trocar sapatos parisienses por um pedaço de carne, para que ela pudesse viajar, se manter, viajar e ir atrás desse pai. Ela o encontra em situação deplorável, mas ela consegue resgatá-lo. Ela coloca isso, sabe? Como posso salvar meu pai? E ela consegue fazer isso, o coloca em segurança, em condições mais saudáveis, junto à família, mas ela continua na Rússia. E vai trabalhar em estações médico-pedagógicas em Viatka e em São Petersburgo, nesse período de 19 a 24, como psicóloga observadora. Nesse período também ela lida com muita gente, e especialmente as pessoas mais influentes na Rússia. E ela conhece um jornalista e escritor, Viktor Iretsky, com quem ela se casa e tem um filho, o único filho, Daniel. Embora eles tenham tentado levar uma vida um pouco mais tranquila, isso nunca foi possível. E num determinado momento, Viktor é preso pela Revolução, acusado de conspiração. E logo depois, ainda com muita sorte, ele não foi morto, ele foi deportado para Berlim. E ela fica com Daniel na Rússia. Logo em seguida, ela consegue recursos para ir ao encontro dele. Mas nesse período em que Helena permaneceu na Rússia, ela teve a oportunidade de trabalhar a prática e a teoria de tudo que ela tinha aprendido em Genebra e em Paris. E ela vai adotar esse método da experimentação natural de Lazurski, que a acompanha até no trabalho no Brasil. E a experimentação natural, que ela tanto defendeu, era um método de observação no ambiente natural por períodos prolongados. Observação dos movimentos, dos sentimentos, da imaginação, da percepção, da memória, do pensamento e da vontade do educando. E junto a isso, ela agregou o rigor da experimentação aprendida nos laboratórios. Foi esse espírito científico, essa objetividade que acompanhou Helena durante toda a sua vida, que fez com que ela ultrapassasse essas situações tão adversas a que ela assistiu ao longo da sua vida e ao longo dos lugares por onde ela passou. Bem, como eu disse, ela foi para Berlim ao encontro de Viktor, ela e Daniel, mas ela não se adaptou em Berlim. Ela ficou lá muito pouco tempo. E Claparède a convida a voltar a Genebra. E Genebra era ótimo para ela, porque era um país neutro. Ela tinha perdido a cidadania russa quando saiu de lá. Então, Genebra era um bom lugar para se estar, já que ela era uma expatriada. E nesse local, em Genebra, nesses trabalhos, ela tem contato com vários intelectuais, entre eles Piaget, de quem ela falou muito no tempo em que ela trabalhou aqui. E foi um período de muita produção
para ela, para Piaget e para Claparède. Não só nessa área de educação internacional, mas também na elaboração da perspectiva construtivista que começava naquela época. Era a psicologia da inteligência, onde se acreditava que a inteligência se constrói na interação do sujeito com o meio ambiente, e não só no meio ambiente físico, mas especialmente no meio ambiente social também. Em 1929, Helena resolve aceitar o chamado do governo de Minas. Ela já havia sido chamada e ele não tinha aceitado, tinha um pouco de receio, sabe? Que país é esse? Tem uma Amazônia, tem cobra, tem doenças tropicais, sabe? Não sei se é seguro. E ela resolve aceitar. Os colegas vieram, ficaram por um tempo e retornaram. Ela veio e ficou. Mas ela deixou Daniel na França. Ela ainda não achava que era seguro para ele vir. Nessa época, Daniel, aos 10 anos de idade, ficou com uma professora, dona de uma escola, que era sua amiga, com quem ela tinha trabalhado lá na França. Então, em 1929, ela desce no Porto de Santos e é recebida por Lourenço Filho, que era responsável pelo Instituto de Psicologia de São Paulo, e logo depois ela vem para Minas. As funções dela, ela foi convidada em especial para vir para Minas para a montagem dessa escola de aperfeiçoamento. A escola de aperfeiçoamento era um projeto do governo de formação de educadores comprometidos com os novos métodos educativos inspirados na psicologia. Por isso ele a chama. Ele queria expoentes nesse assunto. O contrato, que a princípio seria só de 2 anos, previa que ela seria professora da cadeira de psicologia, coordenaria o laboratório de psicologia, assessoraria o sistema de ensino na aplicação dos testes de inteligência que ela tinha aprendido com Binet e na organização nas escolas públicas dessas chamadas classes homogêneas por nível intelectual e também das classes especiais que já eram lei. Essas classes homogêneas a acompanharam por um bom tempo, até lhe tirarem o sono, certamente. As classes, entendia-se naquela época que o aprendizado com pessoas do mesmo nível se dava de uma forma mais rápida e mais eficiente. Então, todos os alunos, eu acho que alguns aqui, eu acho que viveram esse tempo das salas A, B, C, D, né? E que era muito claro que quem está na sala A, né, tinha um desenvolvimento intelectual, cognitivo maior do que quem estava na sala D. Isso, a princípio, era a filosofia da época, era o que se acreditava. E nisso se trabalhou por aqui. E outro que se encantou por Helena Antipoff, por seu trabalho, foi Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta, que não deixou de lhe escrever um poema, A Casa de Helena. E ele observa, nesse poema, que moças normalistas rodeiam Helena, traz um sinal novo para a gente nova, ensina a ver diferente a criança, a descobrir na criança uma luz recoberta por cinzas e costumes, e nas mais carentes e solitárias revela o princípio de vida ansioso de sol. O que Helena trazia era uma psicologia diferente. Os testes psicológicos, os instrumentos de medida, a necessidade de se conhecer a criança primeiro para depois educá-la. Era nisso que ela se baseava. E essa reforma educacional, todo esse movimento vai introduzir nas escolas uma nova configuração. Na formação de classes, na posição das carteiras, na postura do professor diante do aluno.
E Helena diz que na escola será o mestre que aplicará tal método. Ele tornará seu trabalho mais interessante e mais fecundo, porque seu ensino de todos os dias não lhe servirá somente para a instrução de seus alunos, mas para a instrução de si mesmo sobre os seus alunos. Isso é belíssimo. Passei um. Mas se era preciso antes conhecer a criança para depois educá-la, como vamos conhecer essa criança? E a resposta estava no laboratório. A resposta estava na ciência. Pesquisando o desenvolvimento mental, pesquisando os ideais, os interesses das crianças, para assim auxiliar nessa organização dessas classes homogêneas. Isso é uma iniciativa pioneira na aplicação da psicologia à educação. E aparece aí, nessas classes A, B, C, D, de todo o alfabeto, aparecem os excepcionais. E quem eram esses excepcionais? Às vezes, apenas crianças cujo meio ainda não tinha favorecido a aprendizagem. E os resultados, exatamente por isso, os resultados nos testes vão afastá-las dessa zona de normalidade. Esse nome excepcional foi cunhado por Helena para acabar com essa estigmatização. Porque os nomes, né, a gente ouviu em algum momento, não eram dos mais elevados, que se chamavam essas crianças. Ela acreditava que era possível, em muitos casos, reverter esse distúrbio por meio de medidas psicopedagógicas mais adequadas. E porque os testes de inteligência, eles não eram determinantes desse futuro atraso no aprendizado. Nessa idade, esse organismo ainda é plástico e era possível ainda para o cérebro assimilar com rapidez e eficiência uma nova cultura intelectual. A grande preocupação de Helena era que esses excepcionais fossem incluídos, que nenhuma criança fosse segregada. O tempo inteiro ela trabalhou por isso. E ela traz essa frase que é muito forte. A escola de quatro paredes, vazia de estímulos para os sentidos, para a ação e a vivência social, para a vida afetiva mais desenvolvidas, esta escola é o túmulo do excepcional, mais do que de uma criança normal. É muito forte isso. Então, era um momento de se buscar novas abordagens, novas alternativas, uma solução para lidar com esse excepcional. E ela vai buscar em Binet, o mesmo Binet dos testes de QI, um método que ele chamava de ortopedia mental. A ortopedia mental se baseava em atividades rápidas que mantivessem o interesse da criança, que as motivasse. Eram no máximo 15 a 20 minutos, mas nesse tempo era exercitada a memória, a percepção e as faculdades cognitivas dessas crianças. A psicologia tem uma função relacionada à aprendizagem, diretamente vinculada à memória e à cognição. E essa deficiência e essa excepcionalidade não mais poderiam ser vistas, não mais deveriam ser vistas como estruturais da criança, mas como algo construído socialmente, como algo funcional e que, se mudassem as contingências, poderia ser alterado e mudado. Aí nasce a Sociedade Pestalozzi. Ela acaba se cercando de muitas pessoas influentes, sensibilizando essas pessoas
de maior influência para montar a Sociedade Pestalozzi. Porque, tendo visto o que ela viu, era inadmissível para ela como admitir este espetáculo aqui, em Belo Horizonte, em noites de plena calma, sem terremotos ou revoluções. Por que será que este punhado de menores tem de passar tamanhos apertos e degradações? Não estávamos em guerra, mas a situação que ela viu era o mesmo caos. Eu acho linda essa foto. Uma criança tirando uma escultura do forno de barro. O olhar dessa criança é uma coisa maravilhosa. Helena dizia que a educação do pensamento passa pelo trabalho com as mãos. Isso ela inseriu dentro da educação. O próprio cientista, ela dizia, o cientista trabalha com as mãos. O cientista opera, observa, toca naquilo que faz. E de novo, Drummond, ainda na Casa de Helena, no poema Casa de Helena, diz: Helena sonha o mundo de amanhã, recuado sempre, mas factível e em mínimas sementes concentrado. Estes garotos pensativos, esse outro ali, inquieto, a modelar engenharias espaciais com mão canhota, aquele mais além, que se revolta procurando a si mesmo e não se encontra no quadro bitolado dos contentes. Viajante sem pouso no albergue corriqueiro, Helena o chama e diz: vou ajudá-los. Mas o Brasil também era um país rural naquele tempo. E como país rural, ela inclusive sim, foi uma coisa que ela se encantou muito quando ela viu tanta terra, né? A Europa já estava escassa de terrenos e quando ela viu tanta terra, tanta gente e tanto trabalho, ela disse: precisamos profissionalizar essas crianças no meio rural. E cria a Escola da Fazenda do Rosário aqui em Ibirité, bem próximo de nós. Ela sensibilizando as pessoas da Sociedade Pestalozzi e tantas outras, o governo, ela consegue comprar essa fazenda aqui em Ibirité para montar a Escola da Fazenda do Rosário, que é um projeto bem grandioso, bem ambicioso. Lá é criada uma extensa obra educativa na área de educação especial, educação rural, criatividade e superdotação, e são formadas várias gerações de psicólogos e educadores. E a pergunta que a norteava era essa: como pode a escola contribuir para a formação de atitudes democráticas? A prática na Fazenda do Rosário vai atender a isso, integrando essa escola à comunidade rural, integrando as crianças da Sociedade Pestalozzi à comunidade e levando à comunidade, no caso a comunidade rural de Ibirité, os benefícios que a escola poderia promover naquela comunidade. Era um exercício diário, filosófico e prático da democracia na vida cotidiana de todos que ali frequentavam. A intenção era que fosse criada, que a escola da Fazenda do Rosário se tornasse, na verdade, uma grande cidade rural, onde os moradores não teriam especificação profissional, sectária ou partidária, mas seriam formados, transformados em cidadãos críticos, com visão cívica, com visão econômica e com visão cultural. E aos educadores caberia contribuir para edificar formas mais produtivas e mais equitativas da vida coletiva.
O que Helena e toda essa equipe que ela envolveu queria responder era isso: como deve ser organizado o ambiente educativo para fazer florescer a democracia, ao mesmo tempo em que prevaleça o respeito à liberdade e à autonomia de educandos e educadores. Nós sabemos que nada floresce se as condições não forem ideais, não é, Léo? E não era impossível que também essas crianças florescessem sem respeito a elas e sem o respeito à liberdade delas, sem lhes dar autonomia. Helena já trabalhava um conceito que é tão falado aqui, da autoadministração. Helena trabalhava essa autorresponsabilização. E ela diz ainda que mais triste do que ver meninos sem escolas é vê-los imóveis, em carteiras enfileiradas, em escolas sem ar, perdendo tempo em exercícios estéreis e sem valor para a formação do homem. Na visão dela, aqui não havia respeito, aqui não havia liberdade. Na fazenda do Rosário, deveriam ter sido criados, ou foram se criando, institutos de organização rural. Então, não só os institutos educacionais, mas também os institutos de assistência a esse meio rural. Portanto, trabalhava-se de uma forma bem geral. Ia dos serviços domésticos, horta, jardim e pomar, carpintaria, construção, cerâmica, trabalhos com máquinas, eletricidade, costura, artesanato e até o uso do dinheiro. Todos esses âmbitos, todos esses ambientes eram vistos e trabalhados dentro da Escola do Rosário. Ainda não existia a faculdade de psicologia. E psicologia era uma cadeira do curso de educação, que nessa época nem era desmembrada ainda das ciências humanas, dentro das ciências humanas. E nessas aulas quando ela assume como professora fundadora da cadeira de psicologia educacional na UFMG, nessas aulas de psicologia, ela fazia com que esses alunos refletissem, antes de mais nada, sobre os seus próprios sentimentos e impressões. Ela utilizava das experiências dos próprios alunos e insistia nesse método da experimentação natural, da observação dos elementos, da observação daquelas crianças no campo, na ação, no ambiente delas. Esse era o meio de se conhecer as características do ser humano. Ao invés de memorização, pesquisas, observações objetivas, levantamento de hipóteses de ordem psicossociológica, sobretudo a partir dos hábitos da população de Belo Horizonte. Se tinha uma coisa que a Helena detestava, era achismo. Não sabe, pesquise, mas não ache. Ela defendia essa liberdade de criação por meio da intuição artística, muito mais do que da tecnologia. Embora ela tenha estado no seu propósito desde o início, o trabalho com os então ditos superdotados, cuja alcunha ela muda para bem dotados, por entender que super é alguma coisa muito incomum, muito fora da realidade. Ela só nos últimos anos é que ela vem trabalhar com os bem dotados e cria essa ADAV, que é a Associação Milton Campos para o Desenvolvimento de Vocações. Nessa associação, ela quer estimular a descoberta e o incentivo ao talento e à criatividade. Mas não era uma vaidade,
Não era para dizer que você é diferente, que você sabe mais, que você aprende mais. Era para te dizer que você tem uma função social. Sabe? Isso que te foi dado, que foi construído de alguma forma ao longo de sua vida, isso tem que ser multiplicado, isso tem que servir aos outros, inclusive aos excepcionais. Talento e inteligência não são de geração espontânea, mas precedidos de longo trabalho de gerações. E é a pergunta: quem será pintor no meio rural, onde a criança nem mesmo tem o direito de usar lápis de cor? Como é que vão ser descobertos esses talentos? A semana passada, a Folha de São Paulo trouxe uma matéria sobre o que eles não chamam mais nem de superdotados, nem de bem dotados, estão chamando de superinteligentes. Embora continue aí uma questão bastante dúbia, porque não necessariamente a gente vai ligar isso, aos superinteligentes, a uma capacidade unicamente cognitiva, unicamente da inteligência. E é muito mais que isso. A professora Regina Helena de Campos, que eu creio que é a maior especialista em Helena Tchoff no Brasil, aqui da Faculdade de Educação da UFMG, ela diz que aspectos da inteligência que são muito difíceis de mensurar. Mas nessa reportagem há uma estimativa geral, não é possível se mensurar isso ainda, de que 2% da população mundial está nessa condição. Se a gente tomar isso, trazer essa estimativa para o Brasil, nós estamos falando de 203 milhões de pessoas que são bem dotados no país. Pessoas, não necessariamente crianças, tá? No geral. Então, imagine o que é isso. Ainda que esse número seja reduzido a 1/3, a 1/4, é muita gente que talvez nem tenha se dado conta, nem tenha tido a oportunidade de desenvolver, de explorar esse talento. E esse talento não é só no nível intelectual, ele também é da área artística, ele também pode ser nos esportes, ele também pode estar na ciência. Eu gostaria de terminar com essa colocação de Helena, em que ela diz que, evidentemente, só há um meio de escaparmos ao espetáculo de nós mesmos e a censura de nossa consciência agir. É necessário agir de tal maneira que a finalidade da ação nunca seja em proveito de nós mesmos, e sim agir tendo em vista outras plagas e outras vidas. Que isso possa nos inspirar, que o propósito de Helena de levar vida a outras plagas e outras vidas, que possa nos inspirar no nosso propósito também. Muito obrigada. Nós vamos passar agora para um momento de passe.